Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em EAD. Nesse caso, será um vídeo explicativo sobre o que nós vamos encontrar aí na nossa avaliação, né? Que é hoje, tá? É um dia muito especial. E aí, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que nós estudamos 3 unidades, a unidade 4, 5 e 6. Na unidade 4, estudamos paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania. Na unidade 5, exploração dos recursos naturais da Ásia, Europa e Oceania. E a unidade 6, impactos socioambientais da Ásia, Europa e Oceania. Bom, meus amores, eu vou explicar aqui para vocês aqui sobre as 25 questões da nossa avaliação, que elas estão bem aqui, ó. Vocês devem imprimir essa atividade avaliativa, né, que é um processo, né, referente ao segundo bimestre. A nossa avaliação, ela contém 25 questões, tá? Tentem fazer com que vocês possam usufruir aí dos conteúdos que nós estudamos juntos nas aulas complementares. Vamos relembrar tudinho aí agora, na hora, tá? Da avaliação. Eu não posso estar aí com vocês, porque eu estou somente aí via transmissão através da tecnologia, tá? Mas eu deixo alguém muito especial cuidando de vocês, tá? Que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que está aqui para nos abençoar, nos proteger e nos guiar nesses momentos difíceis, alegres e complicados de nossa vida, tá? Bom, nesse momento eu sugiro que vocês guardem todos os seus materiais, deixem na mesa somente caneta, lápis, borracha, tá? E a avaliação impressa, ok? Vocês devem responder a avaliação de caneta azul ou preta. Nada de responder de lápis, tá, gente? Isso aqui é uma avaliação. Vocês já estão no 9º ano, então não precisa mais estar respondendo de lápis para entregar para a professora. Organização, mantenha a organização da avaliação de vocês, tá bom? Bem organizadinha, grampeadinha, bonitinha para entregar para mim. Letra legível, por favor, para melhorar a questão da correção e agilizar um pouco mais, vocês precisam ter uma caligrafia assim bem legível, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre cada questão de uma forma resumida, tá? Bom, a primeira questão aí, ela pede que vocês leiam ela com atenção, não só ela, mas as outras questões. E diz o seguinte, a primeira questão: as atividades agropecuárias europeias apresentam elevada produtividade em virtude do avanço tecnológico. Entretanto, essa produtividade não significa autossuficiência do continente na produção de alimentos e matérias-primas. Por que então os europeus eles precisam importar alimentos? Tá? Você vai descrever. Na questão número 2, você vai marcar uma das opções, tá? Que está correta, tá? Então, você vai colocar, nós temos A, B, C ou D. Então, uma delas está correta, tá bom? Na questão número 3, tá pedindo para que você descreva a característica aí de como o país se desenvolveu de modo sustentável sobre o território. Então, você vai descrever as principais características aí da Austrália, que é o país da Oceania, que tem a economia mais desenvolvida, ok? Na questão número 4, você vai assinalar as alternativas corretas, ou seja, pode ser que haja mais de uma alternativa correta aqui, vocês vão ler, não precisa justificar, só marque a alternativa correta, tá bom? Na questão número 5, você vai analisar esta imagem e vai dizer se ela está dentro de uma das 4 opções aqui. Geração excessiva de lixo, efeito estufa, chuva ácida, poluição dos rios e córregos. Na questão número 6, vocês vão ler um texto e vocês vão fazer a seguinte descrição. Letra A, indique 3 ações adotadas pelos países europeus na busca da redução dos impactos ambientais. E letra B, apesar das medidas de preservação ambiental adotadas na Europa,
o continente continue apresentando aí vários problemas decorrentes de impactos causados pela ação humana. Então, você vai indicar 3 problemas aí ocorridos pelos impactos ambientais aí na ação humana. Na questão número 7, você vai ler um pequeno trecho aqui do texto, e lá embaixo você vai descrever aí as 2 formas de produção renovável, de energia elétrica renovável, adotadas na Europa, e apontar também as principais características, tá? Na questão número 8, você vai ler aí a questão do uso do solo para as atividades agropecuárias, e aí você vai escrever 2 fatores que limitam a apreensão dessa atividade no continente europeu, tá? Na questão número 9, diz o seguinte: a respeito das paisagens naturais da Índia, complete as frases da coluna A com a coluna B. A coluna A tem esse quadrinho aqui, você vai completar indicando cada uma dessas opções ao lado da coluna B, ok? Bom, questão 10. Explique a frase diversidade cultural é uma das características do povo indiano. Você vai relembrar da questão da Índia, da sua população, e vai descrever. Lembrando, eu tenho que interpretar a frase e explicá-la, tá bom? Na questão número 11, marque verdadeiro ou falso e justifique as falsas. Nesse caso, não precisa justificar, você só vai marcar verdadeiro ou falso, tá bom? Na questão número 12, nós temos a letra A, B e C. A letra A diz o seguinte: quais os fatores que causaram um terremoto de 8,9 graus na escala Richter em 2011 na região do Nordeste do Japão? Letra B, que consequências aí um terremoto pode causar nas áreas habitadas? Letra C, o que são tsunamis? Tá? Na questão número 13, você vai ler um texto aí sobre a União Europeia em 2050, que é uma previsão para essa União Europeia aí já em 2050. E depois da leitura do texto, você vai identificar as alternativas corretas. Pode ser que haja mais de uma alternativa correta, tá? Aí você vai ler as 5 opções aqui, as afirmações, e vai marcar ou a letra A, que é a sequência B, a letra B, C ou D, que é uma sequência de resposta. Na questão número 14, você vai responder a seguinte questão. Com base nos estudos antropológicos, constatou-se que os povos que colonizaram a Oceania eram que A, B ou C, né? Vieram do continente há mais de 15 milhões de anos, vieram do sudeste aí, asiático, vieram da África, são autóctones, tá? Questão número 15. Vocês vão colocar se as fontes de energias aí da letra A, B e C são renováveis ou não renováveis. Questão 16. Vocês vão analisar este gráfico e responder aqui, marcar a opção que mais se indica aí com o gráfico, tá? Na questão 17, vocês vão ler esse texto, o princípio do fim desta energia já começou, e vão explicar sobre quais informações este texto aqui retrata, tá? Questão número 18. Os conceitos de tempo e clima, eles são diferentes, certo? Então, por isso, é necessário saber reconhecê-los, né? Você sabe que são coisas diferentes, tá? Sobre esse assunto, marque a alternativa correta. Nós temos a letra A, B, C e D, que você vai ler e vai marcar a alternativa correta, tá bom? Na questão 19, diz que a Oceania tem passado por grandes transformações ambientais provocadas aí pela ação humana. Sobre esse assunto, sítios locais onde ocorrem essas modificações, você vai descrever, tá bom? Na questão número 20, ao longo do tempo, as tendências apontam o crescimento global e do planeta, que possui com base 2 fenômenos importantes. Quais são esses fenômenos? Nós temos a letra A, B, C e D. Você vai ler com calma e vai marcar. Somente uma. Na questão 21, fala um pouquinho sobre os minérios, principalmente o carvão, ouro, ferro, gás e alumínio. E aí você vai descrever resumidamente sobre os efeitos dos impactos da extração deste mineral, tá? Na questão 22, os elementos naturais participam da composição dos espaços geográficos, como relevo, hidrografia, clima, vegetação, eles interagem entre si. O resultado dessas múltiplas relações constitui o que os geógrafos chamam de letra A, biomas, ecologia, letra C, domínios morfoclimáticos ou fatores climáticos.
Você vai ler o que significa cada um desse tópico para verificar se essa questão aqui, ela está se envolvida com qual deles aqui embaixo, tá? Na questão 23 diz o seguinte: no decorrer do século XX, em especial durante o período da Guerra Fria, houve algumas revoluções e o conflito. Então, explique resumidamente como desenvolveu esse ciclo. Na questão 24, nós temos uma frase que você vai completar com uma das 4 opções aqui que está correta no enunciado aqui, tá bom? Na questão 25, você vai descrever sobre os recursos naturais existentes nos 2 países aqui, Austrália e Nova Zelândia. Vou deixar com vocês aqui um versículo que vocês vão ler aí na prova de vocês impressa, tá? Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, versículo 8. Então, meus amores, assim, nós estudamos sobre paisagens, sobre danos, sobre impactos ambientais, socioambientais, e aí nós verificamos que as paisagens elas vão se modificando e cada continente tem a sua especificidade, sendo que cada continente ele vai ter sua diferença, né? Então, leiam com calma as questões, tá? Pensem bem antes de responder. Essa avaliação, ela tá valendo 100 pontos. Lembrando que nós vamos também contar com livro, caderno, nota de participação de vocês nas aulas. Por isso que é importante vocês participarem. E também trabalho, caderno, livro, nota de participação, né? E avaliação, tá? Essa nota já é referente ao 2º bimestre, tá? E assim que vocês forem terminar de assistir esse vídeo, se não tiver como preencher, imprimir, nós vamos estar disponibilizando para vocês. Boa